Olá, eu sou Val Sampaio e eu vou falar sobre arte, a cidade, o urbano e a natureza. Então, espaço, presença e ausência. Estas convulsões contemporâneas exigem estudos sociais e estéticas atuais. As subjetivações, as identidades, são processos que se produzem e aparecem nas multiplicidades. Indivíduos, conjuntos sociais, profissionais, de faixas etárias, de sexos e práticas sexuais, das localidades geográficas. A noção de território, por exemplo, é compreendida em relação ao espaço vivido, como a um sistema percebido, cujo sujeito que o habita sente-se em sua casa. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação. Vivemos com uma noção de território herdada da modernidade incompleta e do seu legado de conceitos puros que atravessaram séculos praticamente intocados. Atualmente, sob a revisão da virada ontológica, na antropologia e no multiculturalismo, como uma cosmopolítica diferente, a qual tem contraste com a busca kantiana pelo universal. Sugere certo relativismo como conclusão propiciadora de coexistência, em consonância como o modo relacional e perspectivista dos povos indígenas, como expõe Viveiro de Castro. O conceito de multinaturalismo foi proposta por antropólogos. O conceito de multiculturalismo foi proposta por antropólogos como Philippe Descola, Eduardo Viveiro de Castro, Bruno Latour e T. Ingold. Traz a ideia de que o natural não é igualdade, e sim a diferença. Trata-se da concepção comum a muitos povos do continente, segundo a qual o mundo é habitado por diferentes espécies e sujeitos ou pessoas humanas e não humanas de muitos povos do continente, segundo a qual o mundo é habitado por diferentes espécies, sujeitos ou pessoas humanas e não humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos. Então, refletir criticamente sobre o cenário contemporâneo nos encaminha para outras visões de mundo, outras cosmologias e possíveis discursos sobre o mundo. Apontamos para uma cosmologia quando se assume uma separação básica. Somos observadores de um universo que existe independente de nós e sobre os quais refletimos sobre o nosso olhar. Por vezes, esse olhar pode ser estético, artístico, um olhar científico, como, por exemplo, alguns regimes de pensamentos estudados pela antropologia, como a cultura dos povos indígenas. Descobrimos maneiras radicalmente outras de pensar o cosmos, portanto, outras cosmologias. A humanidade tornou-se uma força dominante na formação da face da Terra. A produção material total das atividades humanas se compara à biomassa natural total. Em média, cada pessoa no globo produz uma massa antropogênica igual a mais do que o seu peso corporal produzido em uma semana. Essa quantificação das atividades da humanidade pela produção e acumulação de objetos do empreendimento humano fornece uma caracterização qualitativa e simbólica baseada na massa produzida pelo homem como época do Antropoceno. O Capitoluceno surge como uma crítica da noção do Antropoceno, ao considerar que a ação humana é sempre perpassada por relações políticas e econômicas de poder e desigualdades no contexto do capitalismo global. O Capitoluceno ressalta, portanto, como as valorizações econômicas capitalistas de apropriação da natureza e de territórios não são apenas ações humanas diretas, são a causa das transformações ambientais. Essas discussões revelaram um outro modo de olhar esse momento da Terra e da humanidade.
Haraway é autora de diversos livros e artigos que trazem questões sobre a ciência e o feminismo. Os trabalhos de Haraway, que dão ênfase à noção de corpo, a partir do seu conceito de ciborgue e suas implicações no campo de estudos feministas e de gênero, ao explorar a lógica do mito do ciborgue, Haraway propõe a superação das aporias relacionadas às dicotomias do pensamento ocidental. Dona Haraway apresenta novas faces das tecnologias do corpo que estão sendo substituídas por arranjos completamente diferentes e que provocam profundos impactos, por exemplo, na cisão tradicional entre corpo e mente. O ciborgue, na qualidade de um organismo híbrido entre máquina e humano, confunde as fronteiras do orgânico e inorgânico, situando o corpo como uma estrutura pós-gênero. Nessa relação corpo-máquina de Haraway, é indiscernível o papel do agente e do receptor. Não está claro o que é mente e o que é corpo. E a tecnocultura vem transformando corpos na mesma medida em que modificam os artefatos de tecnologia. E é nessa dinâmica de Haraway propõe a necessidade de compreender a complexidade do ciborgue. A cosmovisão das sociedades indígenas nos aponta como os sonhos podem adiar o fim do mundo. Para os indígenas Juruna, sua compreensão do que é humano incorpora outros entes e espécies, porque, como diz Viveiro de Castro, não existe um lado e outro lado, um dentro e um fora de Gaia. São relações de parentesco e de pertencimento de um cosmos, de um mundo construído em relação ao outro. Eu sou pescador e eu sou peixe, porque, como na fita de Moebius, somos todos o mesmo lado. O Viveiro de Castro usa essa imagem da fita de Moebius ou da garrafa de Klein, que é um objeto que não tem dentro e nem fora, nem um lado e nem outro, como a síntese do que ele definiu como a nossa relação paradoxal com a Gaia. Não é possível, citando o Viveiro de Castro, não é possível, melhor, nunca foi possível separar a humanidade de ambiente, como não se trata de colocar um dentro e um fora, um ambientado e um ambientante. Trata-se muito mais, me parece, de dois modos, falar em Gaia e falar em humanidade, ou qualquer outro avatar do sujeito. Desse modo de estar com Gaia, com a natureza e com a floresta, vem sendo apontado por Dona Haraway em vários textos. Então, ela reflete sobre a necessidade de mudarmos a chave e iniciarmos um movimento de comunhão com outros entes e espécies para garantir a nossa presença na Terra, a partir dos efeitos do antropoceno. Entre aspas, eu proponho, faça parentes, não bebês. Para Haraway, fazer parentes é talvez a parte mais difícil e mais urgente do problema. Então, meu propósito é fazer com que parente signifique algo diferente, mais do que entidades ligadas por ancestralidade ou genealogia. O movimento suave de desfamiliarização pode parecer, por um momento, um erro, mas depois, com sorte, aparecerá sempre como correto. Fazer parentes é fazer pessoas, não necessariamente como indivíduos ou como seres humanos. Neste texto, eu apresento anotações também sobre processos de criação e tensões identitárias na interface de ontologias da margem, de cosmovisões e culturas, e é também uma maneira de mergulhar e refletir sobre o nosso modo de existência, outros modos de existência e também do modo de existência da arte, nesse contexto datado do antropoceno. Os autores da virada ontológica, eles voltam suas atenções para a questão da natureza e da política do não humano. Segundo os autores da virada ontológica voltam suas atenções para a questão da natureza e da política do não humano.
Segundo Yuki Roy, a virada ontológica não trata de modo suficiente a questão da tecnologia barra técnica. Roy propõe que, no lugar de uma narrativa do declínio e da obsolescência definitiva de um ideal, seria possível colocar um expediente para a invenção ou para a reinvenção de novas maneiras de pensar, ver, falar, conforme fossem surgindo a partir de circunstâncias particulares, interferindo e conectando-se a outras em complexos maiores. Para Roy, estamos testemunhando os últimos momentos da globalização unilateral, que trata de um processo que traz consigo a universalização de epistemologias particulares e através de meios tecnológicos. A Terra e os cosmos foram transformados em um imenso sistema tecnológico. O ápice da ruptura epistemológica e metodológica do que chamamos de modernidade. E aí a gente tem aqui algumas imagens, né, do lixo tecnológico, que a gente acaba transformando países de terceiro mundo como a África em lixeiras, né? Então, essa é uma questão que precisa ser avaliada, né? Então, falando sobre a arte, a cidade urbana e a natureza, um pouco, aprofundando um pouquinho mais, partindo do texto O Pensamento na Arte Contemporânea, de John Heichmann, autor explora a tese de que não há arte, e particularmente não há arte contemporânea, sem uma busca de novas ideias do que seja arte, novas ideias do que seja a arte e de suas relações específicas com as instituições artísticas e com o próprio pensamento. Partindo de Heichmann, sobre as ideias e pensamento na arte, ainda é necessário libertar a ideia e a prática da abstração em muitos campos e formas do esquema modernista, segundo o qual toda arte deve confrontar seu suporte essencial. Essa abordagem serve para construir a tarefa a um só tempo filosófica, artística e histórica, de identificar novas ideias nesse contexto complexo do antropoceno e da arte contemporânea, inserindo-as em novas histórias ou sequências, associando-as a novos campos, tarefas que nos permitem olhar para o trabalho desse período de novas maneiras. Tem uma história vinculando-as com muitas outras práticas por meio das quais se adquire o seu sentido. Aquilo que o produto artístico faz com a experiência e na experiência depende daquele a quem pertence a experiência. E é resultado, uma vez que toda experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que ela vive. Também a arte emerge de uma interação entre o organismo vivo e o meio. São apontamentos do John Dewey. Então, os atributos da obra de arte dependem não apenas das pessoas que a vivenciam, como do produto artístico, mas também das circunstâncias da experiência. Na concepção deweyana, a experiência estética não é a contemplação passiva de objetos inertes, é ativa e dinâmica, um fluxo padronizado de energia, e uma palavra, ela é viva. Então, Dewey tinha convicção de que a mente não podia ser uma espectadora desinteressada dos acontecimentos, estando antes ativamente envolvida neles. A mente não é uma substância, nem um atributo, é uma qualidade de nossos atos. Então, a questão sobre o território, sobre aquilo que denominamos território, revela o acontecimento para ter onde se ir, que nos identifica como seres. Desse mesmo modo, construímos a cidade quando a tomamos como nosso território, quando experienciamos pouco a pouco, na mobilidade nessa cidade ou na falta dela, no direito de habitar, usar, ocupar, produzir, o direito à cidade, né? Foi criada pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre em 1968.
embalado pelos ventos da juventude, engajadas na luta por direitos civis, liberação sexual, oposição ao conservadorismo, crítica à guerra do Vietnã, entre outras coisas. Então, Lefebvre afirma que a cidade tem 3 dimensões: um espaço percebido, um espaço concebido e um espaço de vida. O espaço percebido é a dimensão física, mostrando as ruas, casas e outros elementos do ambiente urbano. A segunda dimensão corresponde à representação do espaço urbano, espaço concebido. É aquilo que a gente entende, simboliza em relação a esse espaço, né? E, finalmente, o espaço vivo é a última dimensão onde ocorrem as interações dos humanos. Esse modo de entender o espaço aponta que todo espaço é social. Então, no entanto, ele afirma que os habitantes da cidade perderam as conexões com o espaço de cidade após a era pós-industrial, dos anos 1960 até agora. O sentido de pertencimento a algum espaço ou comunidade tende a se esvair na vida urbana contemporânea. As viagens rotineiras de casa para o trabalho levam horas dentro dos ônibus, dos carros ou dos trens. A forma atual de mobilidade varre do cotidiano as antigas experiências de viver nas ruas e de interagir com a comunidade. Buscando um pensamento em perspectiva, por outro lado, estamos cada vez mais cercados de máquinas que são pensadas para facilitar nossa vida, e à medida que as tecnologias de comunicação espalham suas redes pelos bairros, é possível observar um outro movimento, onde pessoas tendem a se conectar usando seus novos aparelhos, dispositivos de comunicação, e ao mesmo tempo consomem, produzem conteúdo. Assim, surgem novos vínculos comunitários, evidenciando outras formas de interagir com o espaço urbano e com as pessoas que o habitam. Dentre essas novas formas de interação, a realidade aumentada torna visíveis as camadas de informação do ambiente físico, utilizando vínculos, links em tempo real entre todas as dimensões do espaço da cidade. Essa tecnologia traz alguns questionamentos sobre o nosso estilo de vida contemporâneo e, ao mesmo tempo, em que possui algumas aplicações do planejamento urbano às artes. Além disso, o trabalho artístico ajuda a reconectar os cidadãos e o espaço da cidade, ao tornar visíveis alguns aspectos esmaecidos da vida contemporânea. O ato Mangueira-Desejo. Então, retomando a questão do ciborgue, né, na qualidade de organismo híbrido, entre máquina e humano, ele confunde, né, essas fronteiras do orgânico e do inorgânico, como a gente falou há pouco. Então, nessa relação corpo-máquina de Haraway, é indiscernível o papel do agente e do receptor. Não está claro o que é mente e o que é corpo, e a tecnocultura vem transformando corpos na mesma medida que estes modificam os artefatos da tecnologia. É nessa dinâmica que Haraway propõe a necessidade de compreender a complexidade do ciborgue. A instalação em realidade aumentada em Belém, uma cidade brasileira amazônica, visa conectar os habitantes através de suas árvores, trabalhando com mídia locativa e capturando o desejo das pessoas nas folhas visualizadas e interativas das árvores. O projeto instaura um espaço mediado por recursos de jogos, como forma de visualização de dados que serão gerados e construídos de forma interativa, explorando as mangueiras por intermédio da sua gamificação e buscando dinâmicas que podem funcionar como combustível para dar visibilidade às mangueiras. O projeto Mangueira Desejo decorre de projetos de ações e intervenções nas mangueiras na cidade de Belém, buscando integrar a vida cotidiana às reflexões sobre arte, lazer e vida urbana. O projeto desenvolve espaço topográfico que inicia nas árvores e se ramifica nos habitantes da cidade e nos interatores na internet, desenhando um topos de aspirações cotidianas, sejam elas de cunho pessoal, coletivo, local ou global, político e ambiental,
incitando seus usuários a se refletirem na cidade como agentes cidadãos com voz por intermédio das mangueiras. Mangueira desejo duplo, que é uma outra maneira de se apresentar ao projeto, né? O duplo e gênio são figuras que coabitam cenários da literatura, do cinema, das artes visuais e de reflexões filosóficas em Freud, né? Significa estranho, esquisito, arrepiante, né? Então, o duplo constitui uma representação do ego, capaz de assumir várias formas: sombra, reflexo, retrato, sósia ou gêmeo. De acordo com a perspectiva antropológica, o duplo aparece onipresente enquanto representação da alma. O duplo é um outro e é a totalidade da pessoa, a sua alma. As formas de experimentos de possibilidades expositivas do projeto Mangueira Desejo expande o sítio específico, estável, enraizado, do sujeito vegetal mangueira, podendo apresentar-se de várias maneiras: instalação de vídeos, sites na internet, retrato fotográfico, instaura um vínculo conceitual e tecnológico com o sítio específico na Praça da República, em Belém do Pará. Mangueira Desejo Duplo partilha com este site específico o mesmo banco de dados de desejos entre Belém e todas as pessoas do planeta que acessem o site do projeto. A realidade aumentada convida todas as pessoas para pendurarem seus desejos na mangueira, promovendo uma transformação da mangueira num receptáculo de aspirações das pessoas que cruzam por elas, e aciona a experiência física nas principais mangueiras da praça, ao se aproximar de uma mangueira para iniciar a ação, que dará visibilidade a uma nuvem de desejos e a experiência da presença de uma nuvem de desejos. E aí eu finalizo com a imagem do duplo, que é um bonsai de mangueira coquinho, de manga coquinho, que tem 8 anos, faz parte do nosso grupo e está vestindo, está assumindo a personalidade do duplo, do Mangueira Desejo Duplo. Eu agradeço a audiência, agradeço a atenção de vocês, agradeço aos organizadores do evento e muito obrigada.